Veja se melhorou. Melhorou? Tá, melhor. Tá melhor? Eu só não posso Pronto. baixar o dedo. Tá positivo. Não passe. Ó, Por assim tá favor. ótimo. Eu não posso fazer assim. Por favor. Sobre essa questão, James, que você falou sobre a origem da pandemia. Nos grupos de estudo, isso é muito questionado, o pessoal gosta de ouvir sobre isso mais. Então, se você puder falar mais um pouquinho sobre esse ponto, pode ser? Pode sim. Quando eu fiz umas considerações em cima do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, na realidade eu procurei traçar na linha do tempo, na trajetória evolutiva das humanidades, que desde os primórdios, o mundo sempre foi visitado pelos cataclismos e pelas grandes pandemias. E todas essas pandemias, como a peste negra, a gripe espanhola, tanto a peste negra e a gripe espanhola, eles apareceram na humanidade em períodos diferentes. No século XII, praticamente 80 milhões de almas retornaram ao mundo espiritual. O velho continente europeu perdeu uma boa parcela da sua humanidade. E naquela época, com a onda da peste negra, os fiéis da Igreja Católica e protestantes, eles questionavam se não seria um castigo de Deus. E a resposta estava nas ações, nas atitudes, vamos dizer assim, ainda um tanto primitiva, grotesca da Idade Média, que eles viviam muito guerreando, foi exatamente naquele período das Cruzadas, e era uma resposta às ações e atitudes da humanidade daquela época, pelo que a humanidade estava passando, pelo que as pessoas eram. Então, pulando um pouco na linha do tempo, aparece a gripe espanhola em 1917, que mata 50 milhões de pessoas naquela época. E no Brasil, de 1917, fizeram 35 mil vítimas. E a pergunta era, por que esse castigo? E hoje, quando eu faço essa analogia, baseado nos estudos de André Luiz, quando André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai dizer que existe as bactérias espirituais, os miasmas espirituais que permeiam as regiões de psicosferas mais densas, mais próximas do orbe terrestre. Se vocês multiplicarem, Virgínia, Beth, todas, 8,5 bilhões de criaturas humanas vezes 60 mil pensamentos por dia, vai dar mais de 400 trilhões de pensamentos que é jogado para a psicosfera da Terra. Porque cada um de nós produzimos 60 mil pensamentos por dia. Então, se a humanidade, a mãe ganha, o planeta, está sendo envolvido no seu perisperma, se eu posso assim me expressar, no seu campo magnético, sendo infectado pelos pensamentos negativos de guerras civis, da sexolatria, do primado da matéria, é evidente que nós vamos nos conectarmos de forma direta com as outras sociedades espirituais, com o mundo espiritual. Mundo espiritual esse, muito próximo ao nosso, que são as regiões do umbral, aonde tem as suas origens, as suas matrizes dessas grandes pandemias, dessas grandes viroses. Ela tem uma ressonância nessas regiões por conta das nossas formas de pensamentos,
como o próprio Emmanuel afirma isso, o André Luiz vai dizer também que é o pensamento que vai gerar o determinado tipo de psiquismo em conexão com determinados tipos de entidades espirituais, quer seja das regiões dos umbrais, quer seja das regiões sublimes, e vai ser de acordo com a faixa mental que nós estamos produzindo. Portanto, quando a Covid se materializa, porque havia sim uma necessidade de dar um freio na imoralidade humana. A humanidade estava perdendo o seu sentido de ser. Eu me lembro que muitos de vocês que estão aí na sala, estavam lá com o João Bento, lá em fevereiro, e vocês viveram isso, vocês sentiram na pele o psiquismo espiritual daquela região, o miasma psíquico do ponto de vista positivo. Então, assim, essa pandemia, ela teve um vetor, o único vetor, a única matriz da origem do Covid-19, fomos nós que o produzimos. Ela acaba se materializando no mundo físico por conta do nosso pensamento. O pensamento, ele tem cor, o pensamento, ele tem cheiro, o pensamento tem densidade. O mundo espiritual é feito de ideoplastias do pensamento. Então, essa pandemia, essa virose é oriunda, produzida pela raça humana, porque os mundos de bem-aventuranças que Jesus falou no Sermão do Monte, os mundos que estão em uma escala 1, porque nós estamos na escala 0, existe civilização 0, que é a nossa, que é a civilização que é movida ainda pelo petróleo, existe a civilização 1, que é mais avançada do que a nossa, que é movida pela energia solar, por outros tipos de altas energias. Existe civilização 3, 4, 5, que o próprio astrofísico Michio Kaku vai falar no seu livro Visão de Futuro. Então, assim, nesses mundos não existe bactérias, não existe doenças físicas, não existe viroses gripais, porque o nível evolutivo da consciência desses espíritos são outros. Enquanto, Virgínia, Beth, minhas amigas, enquanto a criatura humana vivenciar a sua experiência de pensamento na horizontalidade, vamos ainda permanecer de braços dados com grandes pandemias que ainda vai assolar a humanidade. Essa pandemia é uma delas do início do século XXI, quanto tantas outras ainda há de nos visitar por conta da nossa insanidade, por conta das nossas friezas. E é evidente que nos mundos das bem-aventuranças, nos mundos venturosos, existe amor, existe ética. Para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, os mundos mais evoluídos do que o nosso, habitado por espíritos que estão em um patamar acima do nosso, os espíritos mais inferiores lá, Suami, é do nível de um Chico Xavier, de uma Teresa d'Ávila, de uma Irmã Dulce, de um Gandhi. Esses espíritos que foram os grandes avatares da humanidade, eles lá nessas regiões são espíritos mais inferiores. Aí eu pergunto, o que é que nós somos, Suami, enfim, todos? Com a nossa irracionalidade, com a nossa hipocrisia, que tipo de plasma divino estamos produzindo na psicosfera do nosso planeta Terra? Portanto, essas pandemias, ela está muito bem escrita no último capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec. São chegados os novos tempos, as novas gerações.
estão chegando, porque as folhas velhas, aquela árvore carregada de folhas secas, que está atrapalhando o surgimento de novas flores, uma nova primavera, há periodicamente uma grande tempestade que sacode aquela árvore, derrubando as folhas secas, ressequidas, para surgirem novas flores. Então essa pandemia, ela tem sim uma função terapêutica de nos convidarmos a rever o tipo de postura que nós estamos tendo com nós mesmos e com o próximo, especialmente aos nossos inimigos. Aos nossos inimigos, eu diria que o maior inimigo que nós enfrentamos, Beth, é o inimigo que ainda existe em você. É o inimigo que existe em nós. Esse é o maior inimigo que nós devemos combater. E o nome desse inimigo que está encarcerado, como iria dizer Teresa de Ávila. Teresa de Ávila iria dizer que nós temos os nossos castelos interiores. Dentro dos nossos castelos existem esses inimigos encarcerados a 7 chaves por nós mesmos, que se chama egoísmo, que se chama o lado ainda instintivo da criatura humana. Enquanto nós não nos espiritualizarmos, sairmos da horizontalidade para a verticalidade da autoconsciência do ser espiritual, ainda estaremos de braços dados até chegarmos ao mundo de regeneração. Até lá, vamos passar por cataclismos e por grandes pandemias que nos convida a uma transformação moral. A grande transição planetária que nós estamos passando não é do ponto de vista de cataclismos, é do ponto de vista moral, espiritual e ético. E esse Covid, essa pandemia, está fazendo com que o indivíduo reveja. Mas mesmo assim, minhas amigas, olha o que é que está acontecendo no mundo político mundial. Olha o que é que está acontecendo com a corrupção de indivíduos que produzem remédios, como por exemplo... Aliás, não, eu não vou falar porque está sendo gravado, eu não quero me comprometer, de repente resolvem me prender. Então, estão produzindo os falsos cristos e os falsos profetas que ele quem? Jesus falou há 2000 anos que iria surgir falsos cristos e falsos profetas que a gente deveria analisar. E hoje a gente vê isso perfeitamente. Então, assim, pessoas inescrupulosas, enquanto a humanidade tiver indivíduos inescrupulosos, materialistas, ainda não colocaremos os pés no mundo de regeneração. Eu vou deixar claro, o mundo de regeneração não vai acontecer em 2058, como a Joana falou, como o Bezerra de Menezes falou, como o Viana de Carvalho falou. O mundo de regeneração, nenhum de nós aqui, os nossos netos, ainda não vai ver esse mundo de regeneração. O mundo de regeneração bota lá para frente. O que nós estamos vendo agora é o início de uma nova raça que está surgindo. Essa raça humana que todos vocês conhecem, que começou a surgir em 1970 nos Estados Unidos, por um grupo de pedagogos, onde esses pedagogos começaram a observar que alguns bebês nasciam com a aura cristalina, com a aura azul, que iriam chamar de crianças índigos e crianças cristais, e que o Filomeno de Miranda iria dizer no livro Amanhecer de uma Nova Era, como o livro Transição Planetária, que a constelação de Alcione, de espíritos altamente mais elevados do que o nosso, iriam reencarnar em massa em várias partes do planeta Terra para mudar o padrão psíquico da Terra. E além do mais, Leonardo da Vinci,
aqueles pintores do período da Renascença, aqueles pensadores da antiga Grécia, os grandes filósofos da Grécia daquela época, iria reencarnar nesse início do século XXI para iniciar esse processo de transmutação, de transição para o novo salto quântico da humanidade. Portanto, a pandemia, ela tem essa função terapêutica de nivelar a ética moral da humanidade. A função é única. Eu tenho alguns amigos que estão com a Covid, espírita, conhecidos nossos. Então, assim, é o momento de a gente mudar os nossos padrões, de observarmos na palavra de Sai Baba. Parece que Sai Baba já estava, vamos dizer assim, tendo uma visão de futuro, o que iria ocorrer em 2020. Em 2012, 2010, entre 2010 e 2012, acho que foi antes dele desencarnar, Sai Baba escreveu um artigo muito interessante. Ele dizia que a humanidade estava entrando em uma fase, iria entrar em uma fase de escuridão para mais tarde vir uma fase de luz. E que o mundo iria ser sacudido nas suas fibras mais íntimas da tua alma, para que a humanidade começasse a ter uma nova percepção da realidade de si, de perceber que o divino, que o Deus existe em você. Sai Baba dizia que o mundo estava sendo envolvido pelo halo de luz. Os efeitos colaterais da onda das drogas, da onda das prostituições, da onda do primado da matéria, porque o maior inimigo do espiritismo, já dizia Kardec, que o maior inimigo do espiritismo é o materialismo. E que tudo isso, essas ondas de guerras civis, de autoritarismo, de pedofilia, era uma reação, era um efeito colateral do avanço da luz sobre a humanidade. Portanto... Jaime, Oi? Jaime, Oi? só um minutinho, porque o nosso tempo já está se esgotando, certo? Mas pode completar o que você está dizendo. Bom, eu já estava concluindo praticamente. Então, o que Sai Baba, ele conclui na sua fala, é que que seria o momento desse clique, desse salto quântico, e que devemos aproveitar o momento desse campo de luz, que tem envolvido não só o sistema solar, mas a nossa Via Láctea. O nosso sistema solar, ele dá um retorno de 200 milhões de anos em redor da Via Láctea, e que a Via Láctea, com seu campo de luz, está envolvendo todo o nosso sistema solar, todas as formas de vida do nosso sistema solar. Portanto, os nossos chakras estão conectados com o campo magnético da Terra. Muita paz. Obrigada, gente. É com você, Beth. Ok, então agradecemos a presença de todos, muito carinho nesta doutrinária diferente, que ainda estamos nos adaptando à época, aos novos tempos. São tempos de mudança. Então, só para fechar o que James falou, estamos vivendo literalmente a época do ranger de dentes. E eu traduzo essa frase, fica em casa, volte para casa. Espiritualmente, eu vejo assim, volte para casa, reveja seus filhos, reveja seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe. Entre na sua casa interna, veja os valores. Portanto, amigos, só agradecer a presença de todos, a James pela brilhante palestra. Então, vamos imaginar uma grande luz nos envolvendo, todo mundo de olhinhos fechados,
sentindo a presença do Mestre Jesus. Senhor Jesus, agradecemos a tua presença entre nós. Agradecemos pela oportunidade da doutrinária de hoje. Agradecemos pela palestra realizada pelo nosso grande amigo James Ney, que nos trouxe tantos esclarecimentos. Agradecendo a vibração emanada por toda a família SEAS aqui presente. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Boa noite a todos e muita paz. Muita paz. Que assim seja. Boa noite. Que assim Muita paz, seja. meus Boa amigos. noite e até amanhã. Boa noite. Desculpa Boa noite, aí gente. a ineficácia, Boa noite. mas a intenção é a melhor de tudo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Muito boa noite. palestra. Excelente. Eu vou mandar depois a gravação, viu? Todo mundo vai aparecer nas janelinhas. Nem me maquiei. Beijo. Ah, esqueceu, tá vendo? Do batom. Na próxima Beijo, te maquei. Beijo. Beijo. Boa noite. Tchau. Foi muito Tchau, Leda, Lívia, Eu não Odete. sabia.